Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Compartilhe o vídeo, os vídeos do canal, divulguem o canal, comentem no canal, deem seu like ou seu dislike, se for o caso, e assistam os vídeos. Tem vídeos longos, tem vídeos curtos, na sua inteireza, para ajudar o canal a crescer, no sentido de que ele seja mais visto, e o e o tal do youtuber possa divulgá-lo com mais frequência nas redes, ou na rede no caso, certo? Bom, nós vamos falar hoje da linhagem de Jesus, certo? Por que essa questão é interessante? Porque, por exemplo, tem cristãos que falam que Jesus, aliás, cristãos como o arqueólogo, e no caso os adventistas, eles alegam que um dos motivos que e fizeram com que o Deus hebreu mandasse os hebreus sair matando todo mundo lá na terra dos cananeus, era justamente porque eles precisavam de uma terra onde viria a nascer, onde iria nascer, ou viria nascer o tal do Messias. Então, para que o tal do Messias não nascesse no meio de pessoas é, pecadoras e assim contaminasse a linhagem pela qual Jesus viria, então foi preciso que matasse todas aquelas pessoas. Vocês podem pegar aí diversos vídeos aí na internet, ou na internet, no YouTube, daquele arqueólogo. Aí você vai ver lá um dos motivos lá. Ele tem um vídeo chamado Por que Deus mandou matar. Eu fiz uns 4 vídeos também nesse tema, certo? Ele tem aquele arqueólogo famoso. Então, ele fala dessa questão, e uma das justificativas que ele dá de os hebreus terem cometido tantos assassinatos de criança, de adultos, né, na terra de Canaã, por meio de Josué, inicialmente por Moisés, depois por Josué, depois por Caleb e outros, se deu porque eles tinham de matar todo mundo para que a semente dos israelitas não se contaminasse. E como a prometida semente era Jesus, segundo as crenças deles, né? Dos cristãos em geral, não é só dos adventistas, mas é dos cristãos em geral, de que Jesus seria aquela semente que é falada lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e também o descendente lá de Gênesis capítulo 15, né? Em que Abraão fala, que o Javé diz que por meio da semente de Abraão seria abençoar todas as famílias da terra. Então, eles acreditam que essa semente seria Jesus, e que essa semente não pode ser contaminada. Pois bem, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês que é tudo mentira, certo? Mentira, essa justificativa, né? Que dizer que a matança se deu por causa de que eles queriam manter a sua descendência pura e limpa. Não existe isso, essa é mentira. As justificativas, na verdade, eram outras, né? Segundo o contexto. Na realidade, ali eram guerras de possessão. Eles brigavam, os hebreus, nesse conto lendário deles, eles lutavam pela conquista de terras que pertenciam a outras pessoas. Que era comum essas lutas, né? Naquele tempo. Lutar para roubar terras de outros povos. Quem ganhava as lutas e quem tomava as terras, aqueles que tinham o poder das armas. Acabou, era isso que justificava a matança de tantas pessoas nas mãos dos judeus ou dos hebreus primitivos. Mas não é tratando dessa questão que nós vamos falar, nós vamos tratar da questão da linhagem de Jesus. Será mesmo que isso é verdade? É que a linhagem de Jesus foi preservada, pura e limpa, era sangue puro israelita ou hebreu que corria entre a linhagem de Jesus? Vou mostrar que não, que isso tudo é mentira. A linhagem dos hebreus era mais contaminada que a linhagem o mais impuro dos cananeus. Jesus veio de uma linhagem pura, a faça.
É ensinado por uma e outra religião que as 12 tribos de Israel descendem dos 12 filhos de Jacó. Essa é a primeira mentira. Elas, ou seja, as religiões, afirmam que Abraão e seus descendentes esperavam entre sua descendência o Messias. Daí de eles procurarem se relacionar com servos ou com os próprios hebreus, e somente entre israelitas. Chegam ao absurdo, ou seja, as religiões, de afirmar que os hebreus procuravam a descendência pura para não contaminar sua linhagem, que receberia o tal Messias. Só que isso é a maior mentira que é ensinado pelos cristãos. Jacó teve 12 filhos homens e uma filha, diz a Bíblia. Uma filha chamada Diná, que é estuprada lá na terra dos cananeus, de nome. Na terra de Siquém, né? Tinha um maioral de nome Siquém e a terra recebia o nome desse maioral, certo? Bom, o Deus mentiroso que disse que abençoaria Jacó, de novo, não cumpriu com suas profecias furadas. Jacó teve Rubens, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Dinar de Lia. Todos esses aqui eram filhos de Lia, a mulher, né? A primeira mulher de Jacó. Então nós temos aí quantos filhos? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete filhos, só de Lia, certo? Da escrava de Raquel, que Jacó era, a Raquel era estéril, foi estéril por um tempo, depois que conseguiu ter filhos. Então, ela pegou, deu a escrava dela para Jacó dar uma furada, certo? Aí Jacó dá a furadazinha dele com a escrava de Raquel e gera quem? Aí Jacó teve dessa escrava de Raquel, teve Dan e Naphtali, ou Naftali. Ou seja, a escrava gerou dois filhos para Jacó. Já tinha sete, né, da primeira mulher, que era Lia, com esses dois completou 9 filhos. Estes bastardos, é bastardo porque era filho de escravos, não era filho de mulher dele, não era mulher. E era escrava, não era nem concubina, era escrava. Embora que mais tarde vão falar que era um concubino, não era concubina, eram escravas. Pertenciam às suas mulheres, que por não ter filhos pegou e entregou essas escravas para serem penetradas por Jacó. E por que eles fizeram isso? Porque havia entre eles essa regra, vamos dizer assim, a cultura de que uma mulher, quando não tinha condições de ter filho, podia pegar a escrava e dar para o seu marido e gerar filhos. O filho da escrava seria, não seria o filho da escrava, seria filho da sua senhora. No caso aí, seria filho de Raquel. Bom, estes bastardos que nasceram da escrava de Raquel, por serem filhos de escravo, da escrava Bila, a escrava é do nome Bila, eram considerados filhos de Raquel, a dona da escrava. Com a própria Raquel, Jacó teve José e Benjamim. José é aquele, né, que diz que descobriu os sonhos, o significado dos sonhos, aquela história toda. Então, depois que ela faz a escrava dar uma furada lá com Jacó e gerar esses dois filhos, aí diz que ela orou tal, e Javé abençoou ela e ela começou a ter filho. Aí teve dois filhos, o primeiro José e por um teve Benjamim, e quando teve Benjamim morreu. E Javé não abençoou porra nenhuma. Se tivesse abençoado, não tinha morrido quando teve o filho. Ou seja, foi um parto mal sucedido, certo? Vai ver que a criança nasceu em uma posição, coisa do tipo, né? Veja que a mulher já era até estéril, né? Quando teve dois filhos, morreu. Isso é bênção, né? Bom, da escrava chamada Zilpa, pertencente a Lia, veja que agora Jacó vai dar furada lá com a escrava de Lia, de nome Zilpa. Por quê? Porque essa Lia, depois que tem os seus primeiros filhos com Jacó, que foram sete, ela não consegue mais produzir filhos. Aí o que é que ela faz? Aí manda Jacó meter vara nessa Zilpa, que era escrava. Aí nasceram os bastardos. Eu digo bastardos porque era filho de quê? De filho de escravos, de escravas. Aí nasceram os bastardos Gad e Asser, ou Assé. Gênesis capítulo 29 e 30, vocês podem conferir isso.
Lembrando que essas escravas normalmente não eram escravas hebreias, eram escravas estrangeiras, tá entendendo? Eram escravos de outras terras. Lembre-se do Abraão. A escrava de Abraão era qual? A tal H? Era egípcia. Em diversas passagens nós vamos ver os hebreus mostrando suas escravas e algumas outras concubinas, e elas todas eram de terras estrangeiras, não é de terras hebreias, certo? A cultura hebreia é patriarcal, ou seja, o homem ditava as regras. Mulher era apenas uma cabritinha que servia para ele tirar o leite, né? Produzir seus filhos e enriquecer seu dono. Assim era o papel da mulher. Dessa forma, Dinar não gerou tribo alguma, porque era mulher. Os filhos que Diná tivesse, seriam contados na genealogia de seu marido, caso ela viesse a casar. A mulher ela não passava a sua descendência, tá entendendo? Quando ela gerava filhos, aquela descendência era do marido, não era da mulher. Quando ela gerava filhos, ela estava dando continuidade à descendência do marido, não era a descendência dela. A mulher morria em si, tá entendendo? Assim, dos 13 filhos que Jacó teve, nós vimos que ele teve 12 filhos e uma filha, chamada Diná. Diná foi descartada. Não se fala em Diná. Só fala de Diná depois que ela é, como é que chama? Estuprada lá na terra de Siquém. Aí fala e acaba por ali, né? Ela deve ter casado, ter gerado filhos. Não se fala. Se casou, o tal de Siquém foi morto, né? Pelos irmãos, né? Dificilmente se casou, né? Porque já estava furada. Aí, segundo a lenda, os judeus, os hebreus aí parecem não gostar de mulher furada. Eles só gostaram de prostituta, né? Mas assim, para casar, parece que só gostaram de mulher virgem. Bom, a Diná foi descartada. Entrando em seu lugar, mais os filhos. Entrando em seu lugar, os filhos de José. Efraim e Manassés. Esses dois filhos de José, Efraim e Manassés, diz que formaram uma tribo. Aí cada um era chamado de meia tribo. Meia tribo de Efraim, meia tribo de Manassés. Esses eram verdadeiros egípcios. Por que dizemos que Efraim e Manassés não eram verdadeiros, não eram hebreus, eram egípcios, tinham sangue egípcio? Por quê? Porque José, o tal do sonhador, ele é vendido como escravo pelos irmãos para o Egito, certo? Pelos comerciantes ismaelitas, outros chamam de midianitas. Então são vendidos para esses povos vai lá e vendem ele a segunda vez lá para os egípcios. E José fica lá, aí faz aquela papagaia toda que nós já conhecemos, né? Começa a decifrar sonhos, tal, e fica importante, aquele negócio todo, vira governador lá do Egito. E só que o faraó, né, faz o que com ele? Dá a ele uma mulher. E José está com 30 anos, né? Então diz que dá uma mulher para José, e essa mulher, ela é filha de um sacerdote parece que filha de um sacerdote que é adorador do Deus Sol, que é o Ra, o Deus Sol Ra. Tá entendendo? Ou seja, a José casa-se com uma egípcia. Os filhos de José nascem no Egito. Os filhos de José, Efraim e Manassés, que gera essa tribo que leva o nome deles, têm sangue egípcio. Duplo, né? Na verdade, né? Tem sangue duplo. Por quê? Porque, segundo a lenda, pessoal, os egípcios já descendem de Cã, o filho maldito de Noé, que Noé não havia amaldiçoado lá Cã e Canaã e todos os descendentes desses dois. Aí, segundo a lenda bíblica, os egípcios são descendentes de Cã ou de Canaã. Então, por isso que eu estou dizendo que tem sangue duplo aqui, porque os egípcios já tinham sangue do Canaã, que era maldito, e agora entra o sangue de o egípcio novamente, né, por meio da mulher de José, e José que diz que é filho de um hebreu. Entenderam? Rubens, o primogênito de Jacó,
transava em suas horas vagas, quando ele não tinha o que fazer, né? De vez em quando ele pegava umas cabritinhas, né? Você sabe que esse povo aqui do campo, não tem um que não pegava uma cabritinha aí, ó, comia as cabritinhas. É normal, pessoal. Na antiguidade. Aí se você for para o campo hoje, nesses locais bem isolados, você vai ver que tem homens que pega galinha, pega pato, ou, né, pega vaca e transa com esses animais. Isso em nosso tempo, tá entendendo? Aí você imagine aí nessa época aí que supostamente aconteceram essas histórias da Bíblia. Não que essas histórias aconteceram, mas a época ela passa, ou ela localiza essas histórias, é no tempo que os homens eram brutos, eram quase bicho, pessoal. Então, uma galinhazinha, qualquer coisinha assim, quando esses camaradas estavam na seca, metia vara, né? Então, por isso que eu estou falando aqui, esse Rubens, o primogênito de Jacó, a Bíblia diz que ele pegou a velha que era concubina dele, certo? E era escrava, né? Esse Rubens pegou a escrava que Jacó transava e que mais tarde, ou a passagem chama dela sendo de concubina de Jacó, né? Mas não era concubina. Na verdade, era uma escrava que a mulher dele passou para Jacó meter vara e gerar filhos para ela, certo? Como nós vimos, foram a Zilpa foi Zilpa, né? Que era escrava de Lia, né? E tinha outra que eu acabei de esquecer agora, que era a escrava de Raquel. Qual era a escrava de Raquel? Nós temos Zilpa, que era escrava de Lia, e Bila, escrava de Raquel, certo? Então, foi essas duas aí, uma dessas duas aí, a, a, a- foi a Bila, se não me engano, né? Que o filho de Jacó meteu a vara. Mas essas mulheres que o pai pegava eram consideradas, assim, entre aspas, mulheres do pai, tá entendendo? Mesmo as concubinas, ou as escravas que o pai furava, era, o filho não podia pegar, tá entendendo? Porque pertencia ao pai. Mas o bicho, esses hebreus é depravado, eram tudo depravado. Não tinha lei nenhuma não nesse tempo não, pessoal. Esse pessoal era mais bicho do que gente, entendeu? Por nada que eles ofereciam seus filhos em sacrifícios. O pessoal oferecia um filho, uma criança, ai, pequenininha, né? Novinha, indefesa, coisa mais linda. Eles pegavam e jogavam no fogo para o sacrifício, ou matar, oferecer aos seus deuses. Isso é gente. Isso é gente no estado bruto, quase bicho, entendeu? Por ignorância. Então, esse bicho aí pegava, era cabrito, pintava o cérebro, transava. Imagina. E o pior é que é comédia isso aqui, não sabe por quê? Porque a escrava aqui de Jacó, que esse camarada aqui, esse Rubens, dá uma furadazinha, e parece que não foi uma vez só, foi várias. Então, as mulheres já era velha. Por quê? Como eu já disse em outros vídeos, essa Bila, ela já era escrava lá na casa dessas filhas de Labão, Labão aqui, já era escrava dessas mulheres aqui, e que foram dadas para Jacó gerar os filhos para ela. Ou seja, essa mulher já era, essa escrava, já era de idade quando esse Rubem vai e detona ela. Entendeu? Porque ele ainda não existia quando o pai detonou essas escravas. Ou seja, essa escrava é mais velha que Rubens. E esse Rubens aqui, nessa época aqui, já era velho pra caramba. Ou seja, a escrava também já era bastante velha. E o bicho meteu foi a vara na velha. A velha devia estar em torno aqui de uns 60 anos, essa escrava aqui. Mas não teve essa conversa não. Era um bicho, pessoal. Então, 13 filhos. Aí então você veja a conta, 12 filhos, homem, né? Mais uma filha, forma 13 filhos. Então, 13 filhos menos Diná, que é a fêmea que tem que cair fora, não tem valor nenhum. Menos José, que foi descartado, né? O pai diz que, o Jacó diz que quando estava prestes a morrer, aí diz que tira Jacó da linhagem, né? Ou, ou transforma Jacó nos dois filhos e assume os filhos de José como sendo seus. Aí fica 13 menos 2 fica 11, né? E
Os dois filhos de José assumem o papel de um, né? Porque meia tribo de um, meia tribo de outro, formam uma tribo. Aí formamos os 12 filhos de José, ou os 12 filhos de Jacó, entenderam? É, lembre-se que o Benjamim, mas o Manassés, o Benjamim não, desculpa, o Manassés e o Efraim, diz que forma meia tribo, né? Não é uma tribo inteira que se forma. Bom, depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei. Mas o que é que eu quero falar aqui, pessoal, de tudo isso que eu falei aqui? Os hebreus não tinham sangue puro, não. Era tudo mestiço. Não tinha hebreu genuíno coisa nenhuma. Entre eles existiam povos, mulheres tomavam mulheres estrangeiras, entendendo? Para ter seus filhos. Não eram as próprias hebreias que eles pegavam mulheres estrangeiras, escravas, em sua maioria. Então dizer que os hebreus tinham sangue puro é conversa furada, tudo mentira. Bom, Rubem, tu és meu primogênito. Aí Jacó falando isso aqui, viu? Tal, aí disse, depois Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Isso aqui Jacó estava quase para morrer, que também é chamado de Israel, né? Aí disse que começou a dizer o que, é que ia acontecer com ele, né? Depois, tá, essa conversa toda. Aí Rubem, ele dizendo para Rubem, Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Rubens era filho de Bila, né? Não, desculpem. Rubens era filho de Lia, que é a primeira mulher de Jacó, que era feinha, né? Raquel era bonitona, gostosa, deliciosa. E Jacó teve que trabalhar mais 7 anos só para pegar essa mulher. Bom, aí Rubens, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor. Mas o excelente em alteza e o mais excelente em poder. Primogênito, né? Sempre valorizado. Impetuoso como a águia, ou impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Ou seja, ele está se referindo aqui que ele foi lá e comeu a concubina do pai. A escrava, né? É impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai. Esse leito aqui está se referindo é porque ele, como digo, ele foi lá e comeu a escrava do pai. Então, que o texto mais tarde chama de concubina era escrava. Então o contaminaste, então o contaminaste, subiu a minha cama. E Simeão e Levi são irmãos. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma com a sua congregação. Com a sua congregação minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Judá, a ti louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai e os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Ou seja, o Judá seria alguém respeitado por todos os seus irmãos. Os irmãos iam se inclinar perante ele. Judá é um leãozinho, da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-te como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? Ou seja, é alguém valente, né? Esse Judá. O cetro não se, olha, diz que o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele levará sua roupa no vinho, lavará sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares. Aqui é a bênção de Javé. No caso, Jacó,
ele prevendo a situação de seus filhos no futuro. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e seu termo será para Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitados dentre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seus ombros para acarretar. E serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Asser, o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e os flecharam e odiaram. O seu arco, porém, subverte-se no forte. Aliás, susteve-se no forte. E os braços de suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajuntará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de teus pais, até a extremidade dos oiteiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. Isso é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Veja que não só predisse o que aconteceria com eles, como também isso aqui se referia a uma bênção que o pai estava dando para seus 12 filhos. Você vê que não se fala aqui de nada de Diná, né? Diná era mulher, não tinha valor nenhum, não era contada entre genealogia e nem mesmo entre filhos, assim. O velho Jacó, como nós vimos, quando estava para morrer, adota os filhos de José como sendo seus. E aconteceu depois destas coisas que alguém disse a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Gênesis 48, 5. As escravas que se tornavam concubinas ou simplesmente serviam como barriga de aluguel, eram em sua grande maioria estrangeiras. Assim podemos dizer que esses filhos de Jacó, gerados dessas escravas, no fundo não eram hebreus de verdade, eram híbridos, eram miscigenados, pessoal. Podemos ainda afirmar que os filhos gerados a partir dos filhos de Jacó também eram miscigenados, pois suas mulheres e escravas, como demonstram os textos, eram mulheres estrangeiras e até cananeias havia entre elas. Esse vamos dizer, o Levi e o Simeão, eles pegam lá, entram na terra de Siquém, mata todo mundo, mata os homens todos, porque havia estupado um daqueles homens havia estupado a irmã, mata todo mundo, diz que mata os homens todos da cidade e leva como cativas as mulheres dos caras. E o que acontece com as mulheres cativas? As mulheres se tornam escravas, se tornam concubinas, né? Quando eram tomadas assim, quando se matavam maridos de mulheres e eles pegavam essas mulheres se tornavam, na maioria das vezes, eram primeiramente escravos, depois se tornavam concubinas, ou seja, iam deitar com eles. E a passagem nos mostra os filhos de Jacó fazendo isso, tá entendendo? O Judá, nós vamos ver, capítulo 38, 39, se não me engano, lá de Gênesis, ele pega mulheres cananéias, se casa,
ainda é flagrado, ele lá disse que era costume dele pegar prostitutas no meio de estrada, prostitutas cananeias. É tanto que a Nora finge ser uma prostituta, fica na estrada, ele vai lá e mete a vara. Tá entendendo, pessoal? Os hebreus são uma mistura de gente. Eles não têm nada de originalidade, pessoal. Seu orgulho como povo puro, a ponto de ser escolhido por Javé, é uma farsa. Tudo conversa furada. O xenofobismo pregado nas páginas da Bíblia, dizer que lá você vê, não, que Javé disse que eles não deveriam ter mulheres de outras nações para não desviar eles do caminho para ir adorar outros deuses. Tudo conversa furada. Ali é só a interpretação de um dos escritores. Entendendo? Há várias interpretações dentro da Bíblia que mostram que não tinha nada disso. Né? Aí, esse xenofobia, nós vamos ver lá no livro se eu não me engano, no livro de Neemias e Esdras. Eles falam lá que os hebreus, inclusive seus príncipes, desobedeceram o mandamento de Javé, de que não podia ter mulheres dentre os povos cananeus tal. Aí diz que lá ele pegou, mandou todo mundo, expulsou suas mulheres, né, porque eram tudo mulheres estrangeiras. É tudo conversa furada. Por quê? Conversa furada. Porque lá em Deuteronômio nós vimos o próprio Deus hebreu mandando os hebreus pegar mulheres estrangeiras para ficar com eles. Tá entendendo? Lá em Deuteronômio capítulo 21, lá nós vemos claramente Deus hebreu dizendo que quando eles fossem para a guerra e vissem ali mulheres bonitas, atraentes, ou seja, mulheres gostosas, eles poderiam pegar elas para eles. Mas esses hebreus que iam para a guerra eram casados. Ou seja, Deus hebreus ali está mandando eles terem várias mulheres, pessoal. Entendendo? Estão entendendo? Ou seja, Deus hebreu está mandando eles terem mulheres estrangeiras. Então essa conversa de que eles não podiam pegar mulheres de outros povos é conversa furada, mentira. É tudo uma visão de um outro escritor hebreu que tinha essa visão de que os hebreus tinham de se tornar um povo afastado, diferente, porque eles se diziam um povo especial, quando não era. Como nós vimos claramente nas passagens, nós vimos que eles eram uma mistura de gente. Se não formos pregar nas páginas da Bíblia, é uma vergonha, tanto para os hebreus que inventaram essas histórias mentirosas, quanto para estes crentes iludidos e enganados. Dizer que matar todo mundo lá porque não queria contaminar a sua descendência, a tão prometida descendência que viria o Messias, é mentira. Se fosse assim, Abraão não tinha dado uma trepada lá com a escrava Agar para gerar Ismael. Se fosse assim, ele não teria tido outras escravas, com a passagem mostra que ele pegou outras concubinas depois, né? Que a Sara morreu. Se fosse assim, Judá não tinha trepado com a sua nora, que era cananeia, e antes ele era casado também com a cananeia. Conversa furada. Não tá entendendo, pessoal? O José, se fosse assim para preservar descendência pura, tal, o José não tinha pego uma egípcia lá no Egito, gerada Efraim e Manassés, que é da tribo. Tá entendendo? Se fosse assim, pessoal, Davi não teria vindo da descendência de Ruth, que era Amonita. Amonita, era Moabita. Parece que era Moabita. Tá entendendo? Ou seja, era estrangeira. E fazia parte daqueles povos que ele disse que era amaldiçoado. Tá entendendo? Davi tinha sangue amonita, ou moabita. Tá entendendo? Porque Jessé descende de Boaz, Boaz descende de Ruth. E que por fim também vem lá da linhagem da prostituta Raabe, que era cananeia. Que linhagem linda essa de Jesus, né? Dizer que foi preservada a linhagem pura de Jesus para Jesus vir nessa linhagem pura. Depois que tinha matado todo mundo lá. Fala sério, pessoal. Vocês acreditam nos mentirosos desse? Parece que nem lê a Bíblia. Os hebreus não esperavam coisa alguma de Messias, pessoal. A ordem mentirosa de Javé é uma palhaçada no que se refere a matar todos os cananeus para que não poluíssem sua adoração politeísta disfarçada de monoteísmo. Porque a mentirada de Javé lá no texto, né, diz que é para os hebreus não terem mulheres estrangeiras porque eles iriam desviar. Mas os crentes vão mais além. Ele diz que os judeus, não, os hebreus ali não podem ter outras mulheres estrangeiras
por causa da descendência do Messias, para não polir a descendência do Messias, e depois tem que matar um monte de gente lá, para não se contaminar, ter relações com essas mulheres. Tem que ter clientes, mulheres judias, né? Mulheres hebreias. Tudo mentira, né? Conforme nós já mostramos vários exemplos aqui, que desfaz toda essa mentirada, tanto da Bíblia quanto dos cristãos que tentam dar razão de ser a ela. A ordem mentirosa de Javé é uma palhaçada no que se refere a matar todos os cananeus para que não poluíssem sua adoração politeísta, porque os hebreus eram politeístas, disfarçada em monoteísmo. Falo disfarçado em monoteísmo porque os que elaboraram a Bíblia hebraica misturaram momentos em que eles eram politeístas com momentos que eles assumiram o monoteísmo. Daí eles pegaram e disfarçaram o politeísmo em monoteísmo, certo? As bênçãos de uma grande nação, vinda a partir de Jacó e seus filhos, é a maior prova de que esse deusinho faz de conta é um fracassado. Ele sequer conseguiu fazer com que as hebreias fossem férteis. Vocês veem aí, nós vimos várias passagens, as mulheres hebreias em situação de esterilidade. É preciso que esse Deus venha intervir, fazendo com que essas mulheres se tornem férteis. Ou seja, era como a infertilidade das mulheres hebreias. E diz que era um povo especial, escolhido e santo. Fala sério. Ele sequer conseguiu fazer com que as hebreias fossem férteis. Os hebreus, coitados, tiveram que fazer uso de outras mulheres. A exemplo de Jacó, né? As mulheres, a Raquel era estéril, foi lá e pegou as escravas. A outra depois parou de ter filho, aí pegou, mandou o Jacó meter vara na outra escrava. Quer dizer, as hebreias não tinham fertilidade suficiente, porque esses camaradas tinham que pegar as escravas estrangeiras e gerar filhos. Cadê a bênção desse Deus? Os hebreus, coitados, tiveram que fazer uso de outras mulheres estrangeiras para gerarem descendentes. Abraão, né? O primeiro exemplo. Mas esperar o quê de um povo que fazia uso constante de prostitutas de beira de estrada, de beira de estrada cananeias e de bordéis filisteus? A estes eu me refiro a Judá, que pegou a nora no meio da estrada, pensando que era uma prostituta, acostumado, né, pegar prostituta no meio da estrada, né? Foi lá, a nora disfarçou de prostituta e foi lá e meteu a vara. E gerou 2 filhos gêmeos. Esse frequentador aqui de bordel filisteu, eu me refiro a Sansão. A Bíblia fala que Sansão foi lá e meteu a vara numa prostituta lá, numa madrugada lá, à noite, só saiu de madrugada arrombando os portões, derrubando os portões nas carreiras. Os crentes tentam disfarçar, né? Mas há textos na Bíblia, ou outras Bíblias, que mostram que o verbo ali entrar, que diz que a Sansão entrou a prostituta, nada mais é que trepar. Ou seja, Sansão passou a noite lá trepando com a prostituta. Em madrugada saiu nas carreiras, arrombando o portão, derrubando o portão. E o pessoal tava lá querendo matar ele de fora, né? Diz que ele saiu nas carreiras. E veja que ele derrubou os portões com a força, né, que ele tinha. Ou seja, enquanto ele estava furando lá na casa, o Espírito Santo do Deus dele estava em cima dele, dando as forças, né, dele, né? Você vê, se você analisar a história de Sansão, em nenhum momento esse Deus se afastou dele. Ele sempre esteve com aquela força enorme que diz que ele tinha. Os primeiros momentos dele sempre vai estar lá com as mulheres cananeias e tal, diz que é da vontade de Javé fazer isso, certo? É isso aí, pessoal. Tudo isso prova que linhagem pura, Jesus veio de linhagem pura, isso é conversa furada, certo? Tudo mentira. Essa linhagem aqui dos hebreus era a mais impura possível, era uma das mais impuras que havia. Tinha todo tipo de gente aqui que eles pegaram para ter seus filhos. Linhagem pura? Quem fala isso aí é um maior mentiroso que não conhece a Bíblia, quer enganar pessoas, pessoal. É isso aí, pessoal. Deixa o like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal e até a próxima.